A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que cura, que liberta, que abençoa, que transforma o mais vil pecador, se tão somente ele acreditar na palavra de Deus e agir de conformidade com ela, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E os nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Sendo que nas quartas-feiras nós temos um grande culto de cura divina, milagres e libertação. Se você está doente, está enfermo, louvado seja Deus, está desempregado, está desenganado pela medicina, louvado seja Deus, Deus opera o milagre na sua vida. Compareça, louvado seja Deus, a este culto maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero trazer para vocês a palavra de Deus neste momento, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, do versículo 15 ao 20. Louvado seja Deus, eu vou trazer essa mensagem, louvado seja Deus, sobre a crucificação. Eu vou trazer ou em duas partes ou em três partes, tá certo? Ou em 2 vídeos ou em 3. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim, Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo do 15 ao 20. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. Louvado seja Deus. Versículo 17. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam. Versículo 20. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Louvado seja Deus, muito embora seja sobre o sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que não foi fácil, viu? Louvado seja Deus. Pois bem, o versículo 15 diz, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, louvado seja Deus, e açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você satisfaz a vontade da multidão, ou seja, daqueles que estão ao seu redor, glória a Jesus, daqueles que não servem a Deus, quando vocês satisfazem a eles, louvado seja Deus, glória a Jesus, fazendo a vontade deles, fazendo o que eles querem, louvado seja Deus, querendo que você, glória a Jesus, participe de grupinhos de pessoas que conversam coisas desagradáveis a Deus. Quando você satisfaz a multidão, louvado seja Deus, aos seus familiares, aos seus parentes, vizinhos e amigos, louvado seja Deus, na roda dos escarnecedores, mentindo, contando história, louvado seja Deus, falando da vida de alguém, louvado seja o nome de Jesus, você está, louvado seja Deus, na verdade, soltando Barrabás, que é um inimigo, louvado seja Deus. Barrabás era
o inimigo, louvado seja Deus. Então, quando você satisfaz a multidão, aqueles que estão ao seu redor, louvado seja Deus, que não fazem a vontade de Deus, você está soltando Barrabás, que é um inimigo, louvado seja Deus, que é um ladrão e assassino, para agir novamente, louvado seja Deus. E está prendendo Jesus, ou seja, você está impedindo de Jesus agir na sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jamais faça isso. Não seja um imitador de Barrabás. Louvado seja Deus. Seja um imitador de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. E o versículo 16 diz: e os soldados o levaram para dentro do palácio. Louvado seja Deus. Ou seja, levaram para dentro do palácio do governador. Louvado seja Deus. E que era a sala da audiência, que era o pretório. Louvado seja Deus. E bendito seja o nome de Jesus. A sala da audiência, ela ficava, era o pátio interno do palácio. Louvado seja Deus. E levaram para a sala da audiência e convocaram toda a corte, ou seja, convocaram todos os guardas. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, para assistirem àquela humilhação que iriam fazer a Jesus. Louvado seja Deus. E também para, vamos dizer assim, em certo sentido, para servirem de segurança. Louvado seja Deus. Porque eles sabiam, louvado seja Deus, que Jesus tinha expulsado uma legião de demônios do endemoniado gadareno, e que, louvado seja Deus, enquanto pessoas nenhuma conseguia segurar, deter aquele endemoniado, louvado seja Deus, Jesus, com a palavra poderosa dele, libertou o endemoniado de uma legião de demônios, louvado seja Deus. Então, em certo sentido, eles tinham medo de Cristo, então convocaram todos os guardas. Glória a Deus. E o versículo 17 diz: e vestiram-no de púrpura, louvado seja Deus. Ou seja, vestiram ele com uma capa vermelha, louvado seja Deus. A púrpura era um tecido caro, de cor vermelha, meus amados irmãos, usado pelos antigos, louvado seja Deus, como símbolo de riqueza e de alta posição. Está lá você pode ver lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, louvado seja Deus. Então, vestiram Jesus de púrpura, botaram a capa vermelha nele, louvado seja Deus, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, louvado seja Deus. Glória a Jesus, o Rei da Glória. A capa era como se fosse um manto, sabe? Eles estavam debochando de Jesus, eles estavam caçoando de Cristo, eles estavam debochando, louvado seja Deus. Jesus disse que era o Rei dos Judeus, louvado seja Deus. Então eles estavam colocando uma capa vermelha em Jesus, que, louvado seja Deus, e colocaram uma coroa, né? Só que de espinho, louvado seja Deus, para feri-lo, para maltratá-lo, louvado seja Deus. E o versículo 18 diz: bendito seja o nome de Jesus. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E começaram, veja que não foi só uma pessoa só, veja que não foi só um soldado, foi muitos, foi realmente, louvado seja Deus, foi um coral de soldados gritando, louvado seja Deus, salve, Rei dos Judeus, louvado seja Deus, mas tudo de fingimento, fazendo pouco de Cristo, zombando dele, escarnecendo dele. Louvado seja Deus. Aí o versículo 19 diz: e feriram-no na cabeça. Glória a Deus. Isso é apenas uma parte do sofrimento de Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Evangelho diz: e o crucificaram. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Mas Isaías dá com mais detalhes. Lá em Isaías 53, Isaías dá com mais detalhes. Isaías diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja Deus. Então, e começaram, louvado seja Deus, o versículo 19 diz: e feriram-no na cabeça, bateram nele com uma cana, com uma vara na cabeça dele. Louvado seja Deus.
e feriram na cabeça com uma cana, com um bastão, louvado seja Deus, e cuspiram nele. Veja que humilhação, cuspiram no rosto dele, louvado seja Deus. E ele aguentou tudo isso calado. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Tudo que Jesus sofreu, passou, padeceu, louvado seja Deus, não foi para o benefício dele, foi para o meu, o seu, nosso benefício. Louvado seja Deus, porque ele, louvado seja Deus, não pecou. Ele era o santo de Deus, ele guardou todos os mandamentos do Pai, louvado seja o nome de Jesus. Ele não transgrediu os mandamentos, ele obedeceu os mandamentos ao pé da letra mesmo, louvado seja o nome de Jesus. Então, ele sofreu no meu, no seu, no nosso lugar. Ou seja, ele estava nos substituindo, louvado seja o nome de Jesus. E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, louvado seja Deus. E postos de joelhos o adoravam, louvado seja Deus. Mas tudo de hipocrisia, tudo de fingimento, louvado seja Deus. Não adoraram a ele de coração, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o versículo 20 diz: e, havendo o escarnecido, louvado seja Deus, ou seja, depois de terem caçoado dele, depois de terem feito bastante pouco dele, depois de terem zombado dele, louvado seja Deus, e havendo o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, tiraram a capa vermelha. Você veja que no início eles colocaram a capa, né? Louvado seja Deus. Como que estivesse tratando Jesus como rei, louvado seja Deus, que na verdade estava zombando dele, louvado seja Deus. E agora tiraram, depois que zombaram dele, depois que escarneceram dele, depois que caçoaram dele, e havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, glória a Deus, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Glória a Deus. Você achou pouco esse sofrimento? Aqui está uma parte só. Louvado seja Deus. Está somente uma parte. É um resumo aqui. Louvado seja Deus. Lá, louvado seja Deus, em Salmo, por exemplo, Salmo 69, versículo 20 e o versículo 21, está escrito assim, ó: afrontas me quebrantaram o coração. Está vendo? Jesus foi tão afrontado que quebrantou o coração dele. Despedaçou o coração dele, louvado seja Deus. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo, louvado seja Deus. Ele não estava simplesmente fraco, louvado seja Deus, estava fraquíssimo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E estou fraquíssimo, louvado seja Deus. Ele estava fraco, fisicamente, viu? Louvado seja Deus, mas espiritualmente ele estava forte, porque, louvado seja Deus, durante, glória a Deus, a mocidade dele, até antes dele ser crucificado, ele vinha se fortalecendo com a palavra de Deus, ele vinha buscando a Deus em oração, ele vinha em plena comunhão com o Pai, louvado seja Deus. Ele tinha tanta comunhão com o Pai que ele chegou até a dizer: eu e o Pai somos um, louvado seja Deus, de tanta comunhão que ele tinha com o Pai. Ele disse a Filipe: quem vê a mim vê o Pai, louvado seja Deus. Ele vivia em comunhão íntima com Deus. Agora, fisicamente aqui, ele estava fraco, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E diz o versículo sagrado: afronta-me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Esperou por alguém. Ele tinha 12 discípulos, depois 70 apóstolos, louvado seja Deus, glória a Jesus, vários amigos. Agora esperava por alguém que tivesse compaixão. A palavra compaixão quer dizer sofrer com. Alguém que sofresse junto com ele, louvado seja Deus. Mas não teve, ó. Tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Louvado seja Deus. Está vendo? Estava sozinho. Estava desprezado, louvado seja Deus. E por consoladores, mas não os achei. Aí o versículo 21 diz: deram-me fel por mantimento. Deram-me fel. Fel quer dizer veneno.
Louvado seja Deus. Deram-me fel por mantimento. Glória a Jesus. E na minha sede me deram a beber vinagre. Está vendo? Louvado seja Deus. O quanto nosso Jesus Cristo sofreu. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E eu repito, não foi para o benefício dele. Louvado seja Deus. Não. Foi para o nosso benefício. Era eu que merecia estar lá naquela cruz, sofrendo o que ele sofreu. Era você, era nós, porque nós pecamos contra Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi nós que pecamos contra Deus, foi nós que transgredimos seus santos mandamentos. Jesus não, louvado seja Deus. Então era eu, era você, era nós para estarmos sofrendo essas coisas que ele sofreu. Mas ele preferiu ocupar o nosso lugar. Ele preferiu nos substituir, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E, infelizmente, nós somos muito ingratos para com ele, né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Às vezes nós agimos igual aqueles 9 leprosos, que Jesus fez o bem a eles, que Jesus curou eles, que Jesus deu a vitória para eles, que Jesus trouxe eles de volta para a sociedade, para o convívio com a família, e no fim foram ingratos. Louvado seja Deus. Às vezes nós agimos dessa maneira, louvado seja Deus, mas ele não fica satisfeito com essa nossa atitude. Louvado seja Deus. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, louvado seja Deus, que um dia aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, louvado seja Deus, e no início da sua conversão você, louvado seja Deus, era fogo puro, louvado seja Deus, você não faltava um culto, louvado seja Deus, você leia a Bíblia constantemente, louvado seja Deus, você tinha prazer de louvar a Deus, de glorificar a Deus na sua casa, no trabalho, no templo, louvado seja Deus, você esperava o pastor, o dirigente ou a dirigente lhe dar uma oportunidade para você cantar o hino, para você falar do amor de Cristo, mas tudo isso foi de água abaixo, louvado seja Deus. Glória a Jesus, você foi ingrato para com ele, você foi ingrata para com ele, louvado seja Deus, você deixou-se levar pelas coisas deste mundo, você deixou-se ser seduzido, louvado seja Deus, pelas riquezas deste mundo, louvado seja Deus, pelos prazeres deste mundo, louvado seja Deus, você deixou-se atraído por Satanás, louvado seja Deus, e hoje não faz mais o que você fazia. O seu primeiro amor por Deus acabou, louvado seja Deus. O seu amor por Cristo esfriou, louvado seja Deus. Volte ao primeiro amor enquanto é tempo, louvado seja Deus. Glória a Jesus, não dê desgosto a Cristo, não decepcione Ele, Ele confiou tanto em você, louvado seja Deus, se você o decepcionou, louvado seja Deus, Ele lhe escolheu para servir a Ele, não foi para servir a Satanás, foi para servir a Ele, foi para exaltar o nome dEle, foi para glorificar o nome dEle, foi para falar do amor dEle, da misericórdia, do perdão dEle, foi para ganhar almas para o reino dEle, e você enterrou o seu talento, louvado seja Deus. Não faça isso, Ele está voltando, e Ele vai fazer a cobrança, louvado seja Deus. E o que será de você, louvado seja Deus, se quando Ele voltar, encontrar você dessa maneira que você está, desviado dos caminhos dele, separado, louvado seja Deus, servindo a Satanás, nos vícios deste mundo, nas vaidades deste mundo, agarrado, amando os prazeres deste mundo, louvado seja Deus. Glória a Deus, sua vida custou caro, a sua salvação custou caro, custou o sangue de Cristo. Sangue é vida, louvado seja Deus, custou a vida de Jesus, louvado seja Deus, para lhe salvar. Louvado seja Deus. E você age dessa maneira para com Ele. Ele está contando com você, louvado seja Deus. Talvez você diga, mas pastor, mas eu já pequei demais, eu acho que Cristo não me aceita de volta. Nada disso, louvado seja Deus. Quanto maior for o seu pecado, maior é o perdão de Deus para com você. Pois Jesus Cristo mesmo disse, aquele que pouco perdoa, pouco ama. E Cristo não perdoa pouco, louvado seja Deus. Quando desceram um paralítico na presença de Cristo, naquela casa que estava cheia, a multidão lá ouvindo a palavra de Deus, glória a Deus. A primeira coisa que Cristo disse para o paralítico foi, filho, perdoados estão os teus pecados, no plural,
todos os pecados daquele homem foram perdoados. Cristo quer perdoar todos os pecados que você cometeu. Louvado seja Deus. Quer lhe receber de volta na família divina. Louvado seja Deus. Ele está contando com você para fazer a obra dele. Louvado seja Deus. E Satanás tem ganhado muito tempo na sua vida, louvado seja Deus. Satanás tem embaraçado a sua mente, louvado seja Deus. Tem ludibriado você com as coisas deste mundo, louvado seja Deus. Porque ele quer que você morra desviado dos caminhos do Senhor. Porque ele sabe que se você morrer desviado dos caminhos do Senhor, você vai sofrer no fogo eterno, louvado seja Deus. Você vai para o inferno, louvado seja Deus. E o inferno não foi preparado para você. O inferno não foi preparado para o ser humano. A Bíblia Sagrada diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para o ser humano. Louvado seja Deus. Volte para Jesus enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Renove a aliança com Ele, louvado seja Deus. Assuma a sua posição em Cristo Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Louvado seja Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos vocês mais do que Ele já tem abençoado. Que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal e quiser se inscrever, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Louvado seja Deus. Eu estou colocando mensagens 3 vezes por semana. Louvado seja Deus. Às segundas, às quartas e aos sábados. Eu tenho mais de 100 mensagens no YouTube, cada uma com um tema diferente, louvado seja Deus, explicado detalhadamente, louvado seja Deus, de fácil entendimento, louvado seja o nome de Jesus. Confira lá e você vai encontrar muitas mensagens para o seu elevo espiritual, para o seu alimento espiritual, e você vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Divulgue essa mensagem, louvado seja Deus. Divulgue esses vídeos, comente com seus familiares, parentes e amigos, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E se você sentir de Deus, sentir no coração de Deus, de vir adorar a Deus conosco, louvado seja Deus, de vir cultuar a Deus conosco. Repito, os cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras. Sendo que nas quartas é culto de milagre, de libertação. Se você tem alguém na sua família, ou até mesmo você está enfermo, louvado seja Deus, já orou bastante, já recebeu oração, já tomou medicamento e não foi curado ainda, você venha, louvado seja Deus, adorar a Deus juntamente conosco, ouvir a palavra de Deus, louvado seja Deus, de preferência num culto de quarta-feira, e você vai ver Deus operar na sua vida na mesma hora. Louvado seja Deus. Nós temos aqui, louvado seja Deus, eu tenho aqui no altar da minha igreja, eu tenho aqui cadeira de roda de pessoas que foram curadas, pessoa que era paralítica, foi curada de cadeira de roda, da paralisia. Eu tenho aqui moletas, bengalas, de pessoas que chegaram aqui com esses objetos, louvado seja Deus, foram curados pelo poder de Deus e voltaram para suas casas andando normalmente, deixaram os objetos que não precisam mais. Louvado seja Deus. Eu mesmo era epilético antes de conhecer a Cristo. Eu sofria ataques de epilepsia, louvado seja Deus. Só andava com uma pessoa da família me acompanhando, que era para quando dava os ataques, louvado seja Deus, aquela pessoa me segurar para eu não bater com a cabeça no chão, e também para chamar outro familiar meu para vir me buscar, para me levar para casa. E era um sofrimento terrível, louvado seja Deus. Eu ficava escumando, louvado seja Deus. O povo botava álcool no meu nariz, o povo botava sal para eu retornar. Para um jovem isso era muito feio, viu? Louvado seja Deus. Quando eu retornava, uma multidão estava ao meu redor e eu tinha muita vergonha daquilo, louvado seja Deus. Isso era aos meus 15, louvado seja Deus, até os meus 20 anos, louvado seja Deus. Foi quando eu tive um encontro com Jesus, louvado seja Deus, e vi que Ele já tinha levado as minhas dores, as minhas doenças, as minhas enfermidades, que já tinha me curado pelas suas feridas. Eu tomei posse, louvado seja Deus, da cura, e fazem 35 anos que eu fui curado para a glória de Deus, sem tomar medicamento nenhum. Bendito seja o nome de Jesus. Com você não vai ser diferente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Igreja Senhor dos Exércitos. Fica aqui próximo ao Balneário Brisa Mar. Tá certo? Na penúltima rua, já chegando mesmo no Balneário Brisa Mar. Louvado seja Deus. Então, glória a Deus. Deixa o like aí. E Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. E até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.